Pessoal, vamos esperar só um pouquinho. Tá todo mundo entrando e a gente já começa. Mais um minutinho e a gente já começa. Tô acompanhando aqui a entrada, tem bastante gente entrando ainda. E vamos lá, pessoal. Dando boas-vindas aí a todo mundo que está participando do nosso evento. Obrigada a quem está atendendo. Sei que muitos é porque querem conhecer mais da norma e outros porque realmente estão preocupados com a vigência, com o que aconteceu no final do mês de agosto, nesse turbilhão aí de informações com foco na vigência, que foi um pouco derrapada, digamos assim, mas enfim, está aí de fato e a gente precisa tratar, a gente precisa colocar as nossas empresas todas no prumo. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a todos por estarem aqui conosco nessa tarde e agradeço também ao Adriano Chaves e ao José Moscati, nosso amigo Joe, que se disponibilizaram para estar aqui compartilhando um pouco da experiência deles do dia a dia de implementação, de interpretação da norma e auxiliando as nossas empresas, as nossas companhias, como se colocar no caminho da luz, digamos assim, com foco na LGPD. Então, antes da gente ir direto ao ponto, antes de ir direto à matéria, eu gostaria só de pedir a gentileza de que todas as perguntas sejam endereçadas via chat. Nós vamos tentar responder na medida do possível. Eventualmente, se o tempo acabar, a gente vai ter 1h30 de conversa. Se o tempo acabar, não tem problema. Vocês podem depois endereçar para a gente aqui na associação. Eu encaminho para os nossos palestrantes e eu tenho certeza que todo mundo vai ter muito prazer aí em ajudar, em responder e atuar de uma forma muito propositiva e muito parceira para que as nossas empresas, o nosso mercado como um todo, não só o financeiro, mas todos os outros, porque a LGPD pega todo mundo, estejam em compliance. Então, eu comentei, a vigência veio no susto, porque a gente imaginava que a MP 959 de fato ia passar, né, completa, digamos assim, que não teria nenhuma matéria prejudicada, que foi o que aconteceu. Teve esse pedido de prejudicialidade, que significa dizer que um pedaço da norma já tinha sido analisado numa outra oportunidade, numa situação anterior, e que, por isso, teria perdido a possibilidade de ser reanalisada. Então, por um pedido de alguns líderes, a matéria foi tirada da pauta, foi tirada da MP 959, a MP segue para sanção, mas sem
esse pedacinho que jogava a vigência para o ano que vem. E com isso, a LGPD entra de fato em vigor. Esse é um ponto que o Adriano vai explicar de uma forma um pouco mais profunda sobre a NPD, a LGPD, enfim, como estamos neste momento. Mas é importante pensar sobre a questão do veto ou da sanção do presidente da República. Toda MP tem que passar pela sanção ou pelo veto dele. Então, assim, a gente vive um momento de incertezas, né? Só que, sendo aprovada lá na frente, sendo sancionada, a gente volta à data da aprovação da MP. Então, assim, é importante a gente viver, na minha interpretação, como se a LGPD estivesse, de fato, vigendo. É assim que a gente tem atuado aqui na associação e é assim que a gente vem conversando com os nossos associados. Bem, isso posto, o grande motivo de criar esse evento como todo... Obrigada. Esse evento como um todo foi que a gente criasse um debate muito próximo, muito amigável, uma troca de experiências e que a gente conseguisse dormir à noite. Né? Eu tenho vários amigos que conversam comigo e falam, mas LGPD, o que a gente vai fazer? O que tem que fazer? Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco. Essa é a primeira mensagem do dia. A gente tem que respirar fundo e entender que se a gente não imagina como interpretar a norma exatamente, tá todo mundo na mesma toada, tá todo mundo com esse mesmo problema. E um outro ponto é que, assim, tem empresa que está no Legal Day One, que se viger hoje, NPD entrar hoje, está tudo certo, principalmente aquelas que têm a matriz fora do país, pensando em California Act, em GDPR, ou seja, lugares onde já se tem mais essa cultura reforçada de proteção de dados pessoais, e tem aquelas que eu brinco que estão acendendo uma vela, pedindo, pelo amor de Deus, me dá uma luz para poder seguir aí com esse projeto de proteção de dados. Então, esse foi o nosso grande mote, trazer ferramentas, trazer conceitos, trazer ideias para que todo mundo fique na mesma página na adequação. Então, sem comentar muito mais do que a gente vai ter hoje, eu queria apresentar meus dois amigos que vieram aqui com muito gosto, com muita alegria para ajudar a gente nesse momento. Eu tenho o José Moscati, que é Legal Manager Director para América Latina na Accenture, é graduado em Direito pela USP, tem LLM pela Universidade de Londres e é especializado em Direito Tributário pela FGV. Essas são algumas das qualificações dele, eu sei que ele tem outras de administração, na FECAP também, contabilidade, um monte de coisa. E também o Adriano Chaves, que é sócio do CGM Advogados, é advogado em Direito pela USP também, e tem LLM pela Columbia University School of Law. Ou seja, são duas pessoas com experiência internacional, com uma visão do todo muito interessante e que com certeza vão trazer muita coisa legal para a gente debater aqui e colocar tudo em prática, que esse é o nosso mote. Então, antes da gente passar para eles a palavra, só colocando um pouco na mesma página essa questão de proteção de dados com foco em sistema financeiro. Se a gente que é funcionário, digamos assim, que é operador, que está no âmbito do sistema financeiro falar que a proteção de dados é uma novidade, a gente vai estar falando uma coisa que não é verdade. Por quê? Porque se a gente for voltar 20 anos praticamente, lá em 2001, a gente vai lembrar da Lei Complementar 105, que é a norma versa sobre o sigilo bancário. Então, assim, existem um rol de situações em que você tem que proteger as operações, os serviços bancários e que você tem que zelar por todos os dados do cliente. Então, assim, o sigilo bancário já traz há 20 anos para a gente que é do mercado financeiro esse condão de proteger, de cuidar e de, principalmente, ter o filtro muito fino, muito próximo para que as operações sejam resguardadas e sejam abertas apenas por uma ordem judicial, por algum pedido para alguma investigação, principalmente em questão de crimes de lavagem de dinheiro, de corrupção, essas coisas que a gente conhece mais do dia a dia com foco em PLD. Então, assim, o dever de sigilo existe há praticamente 20 anos. Então, para a gente, eu acredito que, olhando o mercado financeiro e olhando os demais mercados, talvez seja um que tenha um pouco mais de amizade com a matéria, mais facilidade de cuidar da matéria.
E, além disso, a gente também não pode esquecer sobre o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 14, que versa sobre a proteção dos dados das pessoas no âmbito da internet. Ou seja, quando as pessoas utilizam a rede, que tipo de salvaguardas elas têm? Então, o Marco Civil já trazia isso também. Então, a gente pensa LGPD, meio virtual, meio físico. A LGPD ela vai estar em todos os lugares. Então, a gente vai unir todas as normas no mesmo espaço. Além disso, a gente também não pode esquecer que no âmbito do sistema financeiro existe a resolução CMN 4658, que versa sobre a política de segurança cibernética e também trata sobre cloud computing. Então, é uma norma que pede que os bancos mantenham um nível de contratos, um nível de abertura das empresas que lhe fornecem algum produto, algum serviço, a ponto de o Banco Central eventualmente pedir para auditar, do Banco Central pedir para olhar como está sendo feito, onde é guardado o dado, é na nuvem, é em servidor, onde é o servidor, a redundância. Então, a 4658 para a gente também já é mais uma camadinha nesse viés de proteção de dados que as instituições financeiras precisam obedecer. Então, pensando em mercado bancário, em banco, em fintech, em SCD, SCP, financeira, a gente já vai colocando mais um tijolinho nessa questão de cuidado com as normas. Então, aí a gente já tem o sigilo bancário, que é para todo mundo, o Marco Civil da Internet, que é para todo mundo, e a resolução do CMN, que começa descendo um pouco mais. Daí, pensando nessa questão de tratamento por todos, né? Ou seja, pensa em uma norma específica do mercado, pensa numa norma específica para cada indústria e pensa para o todo. A gente chega, hoje em dia, pensando em épocas, em datas, na LGPD. Uma coisa que é importante a gente pensar é a origem da LGPD. A gente tem que lembrar de onde vem a inspiração para a criação de uma norma tão robusta quanto essa. A LGPD foi baseada principalmente na GDPR, ou GDPR, que é uma norma europeia que versa sobre a proteção de dados. Eu sempre comento que, assim, a nossa LGPD, ela é muito mais robusta no sentido, principalmente, de prazos. Robusta no sentido de ter os prazos piorados. A gente tem prazos encurtados para cumprir com várias obrigações. Então, a LGPD está aí. E dentro dela a gente tem uma NPD que ainda não foi formada, mas é sempre importante a gente olhar para a experiência onde já está funcionando antes, ou seja, onde já vige há mais tempo, para entender como funcionou. Então, olhando para GDPR e, inclusive, para o ato americano, para a lei americana, que é a California Act, a gente já tem uma noção de como o mercado foi se mexendo, se organizando nesse sentido de proteção de dados. Pensando no guarda-chuva da LGPD, a gente tem que comentar também da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também na PEC 17. O que é importante a gente comentar sobre a ANPD? A ANPD, no passado, teve autorização para ser formada, mas ela ficou um pouco quietinha, um pouco paralisada, justamente porque a norma em si não estava vigendo, né? O que a gente sabia é que a parte de sanções, que são os artigos 52, 53 e 54, haviam sido mandados para agosto de 2021, o que já deixou um pouco mais aliviado o pessoal. Mas o resto dos artigos, das normas, das diretrizes em si, ainda estavam no limbo. Então, a NPD não tinha nem muita razão de existir. O grande problema é, se a gente não tem o órgão que vai, de fato, interpretar a LGPD e que vai, de fato, cuidar da fiscalização da norma, complica um pouco o nosso dia a dia. Então, da mesma forma em que a gente tem algumas dificuldades, principalmente para entender essa questão de controlador, operador, quem faz o que é melhor ser em cada momento, a gente também fica um pouco sem essa referência, sem essa certeza de como vai ser interpretado. Mas, tendo em vista a vigência de fato, é sempre importante frisar isso, a vigência de fato da LGPD no final de agosto, veio
a reboque o decreto número 10.474 de 2020, tratando sobre a estrutura em si da NPD, ou seja, a estrutura inicial foi aprovada via decreto e também a formação de cargos, ou seja, quem vai comandar o quê? A gente sabe que tem um conselho e um diretor, que vai ser o presidente, que são as duas pontas máximas do órgão, mas de fato, como isso vai acontecer, a gente não sabe. Por quê? Porque essa nomeação dos conselheiros e do diretor-presidente precisa ser aprovada pelo Senado Federal. E a gente sabe que as atividades das comissões permanentes do Senado estão paralisadas em função da pandemia. Então, assim, espera-se, de tudo que a gente tem conversado, com foco em HellGov, em Public Policy, que essa nomeação venha a ser aprovada até o final da sessão legislativa de 2020, que é 22, 23 de dezembro. Um desses 2 dias, salvo engano, 22. Mas a gente não tem como apostar. Então, para que a NPD de fato tenha sua estrutura certinha, os cargos aprovados, é necessário que o Senado Federal a aprove. E aí, passando ainda para fechar mais ainda a importância da proteção de dados, a gente tem a PEC 17, que é uma PEC que foi aprovada no dia 2 de julho de 2019, via plenário do Senado Federal, que versa sobre a inserção dentro da Constituição Federal sobre a questão da privacidade e da proteção de dados pessoais. A proposta ainda está na Câmara. Então, assim, há poucos minutos eu consultei para ver como é que estava o andamento, se tinha tido algum movimento. Eu continuo vendo aqui que ela está pronta para a pauta no cenário. Quer dizer, é um movimento todo nacional, todo do nosso país, para que efetivamente em todas as pontas a gente seja pego na questão de proteção de dados. E eu falo pego não numa situação ruim, muito pelo contrário. Até porque eu sempre tenho um entendimento muito positivo em relação ao LGPD. É claro, dá trabalho organizar? Dá muito trabalho. Colocar tudo em prática, mapear por onde entra, por onde sai a informação, de fato é muito complicado. Mas vamos pensar nessas empresas que a gente costuma usar. Não raro, a gente contrata de lugares onde funciona bem as suas coisas, onde se tem um selo de qualidade, onde se tem uma certificação. Imagina se a gente tivesse uma certificação, tem uma ideia aí, uma certificação de empresas que menos vazam dados, que são mais seguras. Então, eu acho que o mercado vai acabar se organizando de uma maneira que isso vai ser um plus, isso vai ser muito legal para todo mundo. E aí, indo para o fim dos meus comentários e passando a palavra para o José, onde mais a LGPD pode afetar nos dias atuais, tá? Não em legado, não em passado. Quais são os projetos regulatórios que a LGPD vai pegar e vai ser, assim, um braço inseparável? Eu penso em 2 projetos que estão aqui listados, que são o Open Banking, que é o grande projeto de abertura do Sistema Financeiro Nacional, é um projeto que eu particularmente adoro, e o PIX, que é o projeto de pagamentos instantâneos. Vamos pensar aqui para o Open Banking, que é um sistema aberto em que o consumidor vai ser empoderado no sentido de pegar os próprios dados, o próprio cadastro, para levar para outras instituições, suas operações para outras instituições, e que vai haver um movimento de uma empresa A, uma instituição financeira A, mandar para a instituição financeira B o cadastro daquele cliente. Então, assim, vai ter um trânsito de dados muito importante. E esse trânsito precisa ser protegido por uma lei que verse sobre a proteção de dados. Então, a LGPD está ali no DNA do Open Banking. E também no PIX. O PIX a gente sabe que vai ser feito via smartphone, via mobile. E que a grande ideia dele é que não tenha uma paralisação do sistema financeiro, como a gente tem hoje. Hoje o banco abre às 9 e fecha às 4, mas tem os sistemas legados que funcionam até 18 horas. O sistema de trocas, a gente pensa de TED, DOC, tem um bloqueio, tem um horário que para de funcionar. A grande ideia do PIX, o conceito do PIX é que seja 24/7. Então, imagina, troca de valores também, troca de dados. Imagina se isso fosse aberto. Ou seja, tem uma questão de sigilo bancário, mas também tem uma
uma situação de LGPD, de proteção de dados como um todo. Então, esse preâmbulo tem a ver com esse conceito mesmo, essa ideia de que a gente tem que estar muito preparado, a gente tem que estar muito afim, muito com essa questão de entronizar a proteção de dados dentro das nossas empresas, dentro de um mindset mesmo de proteção, ou seja, de cuidado, de salvaguarda, porque ao mesmo tempo em que nós estamos nos preparando para o que a norma prescreve, vai ter a NPD também, uma autoridade que vai cuidar disso. Então, a gente tem que estar muito no mesmo passo, muito na cadência, para que todo mundo se adeque, todo mundo chegue num ponto ok, ao menos inicial, para se colocar esse projeto em prática, e que no futuro a gente vai se encontrar de novo para ver como estão esses processos. E aí, depois de falar tudo isso, de respirar, a gente estava brincando, eu, Adriana e José, a gente se perguntou, e aí, José? Né? E aí, como é que fica tudo isso? O que a gente tem para fazer? O que é possível? O que é correto? A gente, às vezes, muito jurídico, muito advogado, muito direito, a gente fica um pouco perdido. Então, esse papo aqui, essa conversa, tem muito a ver com essa análise multidisciplinar. E aí, vocês, meninos, com viés de TI, com viés jurídico, o que vocês acham disso? Então, eu queria ouvir um pouquinho primeiro do José, para quem eu endereço esse questionamento. O que a gente faz com tudo isso? Então, Carol, eu acho que você foi muito feliz aí em relacionar todo esse ecossistema de leis, né, como tijolos, né? Uma depende da outra e está construindo todo o arcabouço jurídico, com grande enfoque, aqui a gente deu enfoque no sistema financeiro, né? Mas eles são pedaços de um grande sistema, então também tem aquele negócio, mas vai pegar a lei, não vai? Vai pegar, porque ela é parte de uma construção, né? Sem a LGPD, você não tem PIX, você não tem Open Banking, sem a LGPD está firmada no Marco Civil da Internet, está na resolução que trata de nuvem e segurança, então ele é parte de um ecossistema de leis, né? E no mundo prático também tem esse ecossistema, então ele tem uma lei que tem um reflexo no que acontece na prática absolutamente. Então o que a gente tem aqui? A gente tem 3 grandes aspectos que influenciam na necessidade na lei e quando não funciona o sistema, né? E aí que a lei entraria, né? Você tem a questão de segurança digital, que tem um arcabouço jurídico especialmente para bancos, né? Você tem a proteção de dados, que é o foco da lei, e você tem a reputação digital. E o que é essa reputação digital, né? No fim, é esse o risco. Não é, a gente não tem que ter medo da ANPD que vai vir e vai multar e vai fazer uma conta do seu faturamento e vai ver se você tinha um programa para fazer um redutor. Sim, é o menor dos problemas se tiver um vazamento de dados, se os dados sigilosos, se os dados pessoais vazarem na internet por um problema de segurança digital. Aconteceu isso, poucas empresas vão sobreviver a um vazamento grande. E eu até arrisco dizer que no setor financeiro é muito difícil. Se vaza abertamente isso, é você sobreviver ao dano reputacional. Então, eu acho que é uma lei que vai pegar, é uma lei que tem correlação com o que acontece de verdade e tem muita relação com o setor bancário, né? Ela é uma lei, basicamente, foi feita para o mundo virtual. E por que foi isso? Antes existia uma anonimização por volume ou por confusão. Então, aquela expressão de uma agulha no palheiro, né? Então, você diz, você sabe que tem uma agulha lá, mas você não vai achar nunca. Com o poder computacional, com toda a virtualização das operações, você acha quantas agulhas você quiser nos maiores palheiros. Então, você consegue pensar comportamentos das pessoas, dados das pessoas, em qualquer lugar. Então, a lei e todo o arcabouço dela, ela é muito para o mundo virtual. Não quer dizer que não se aplica ao físico. Ela se aplica a arquivos físicos, mas hoje o RH, por exemplo, ele tem lá, talvez até tenha a fichinha da pessoa, né?
com a fotinho, mas hoje é tudo virtual. Então você tem que gastar um tempo fazendo as partes físicas para as pessoas não terem documentos e dados, mas ela é uma lei feita para o mundo virtual. E no bancário, que tem a resolução 4658, né? Ele já estava preparando isso na parte de nuvem, né? Então tem até assim, eu particularmente acho que é uma boa resolução e tem um porquê ela é boa. Diz a anedota, eu não participei dessa reunião do Bacen, eu participei em outras. A anedota é que o Bacen fez a consulta pública e falava está proibido mandar dados para fora, um monte de restrição em nuvem. E aí a indústria, a Microsoft, a própria Accenture, todos lá, Oracle, olharam aquilo lá e falaram, cara, o Bacen ficou louco. E aí teve uma reunião no Bacen. Aí todo mundo foi lá, cara, o que aconteceu com esses caras? Aí no começo da reunião falou, pessoal, tranquilo. A ideia foi fazer um negócio para chacoalhar vocês, para vocês virem aqui ajudar a gente a escrever a norma. Vocês sabem mais do que a gente. A gente, tá bom. E aí, eu participei de uma dessas reuniões e eles de fato foram muito abertos. Então, a resolução teve muita contribuição da indústria, ela faz sentido tecnicamente. E aí, a Carol, quando você convidou a gente, você deixou bem claro que você queria um negócio prático, assim, ó, como é que faz, né? Então, primeiro exemplo aí do como é que faz aí no 4658, mas e também para desmistificar mesmo a questão da LGPD, é que existe muita norma. Não é fácil. Você tem, quando você vai exportar dados, você tem uma série de coisas que você tem que pôr no contrato, uma série de testes que você tem que ter. Na parte de privacidade de dados, você tem acordos internacionais. E como é que funciona na prática? Na prática, os produtos da indústria de tecnologia, eles, na grande parte, esses mais famosos, ele tem aquele termo que é compliant by design. O que quer dizer? Quando o cara fez, e aliás, na sua indústria, os produtos que vocês estão fazendo são compliant by design, ou deveriam ser, né? O que quer dizer isso? É que você embed no seu produto todos os conceitos da lei. Então, por exemplo, eu pus aqui eu não trabalho na Microsoft, a Microsoft é uma parceira da Accenture, mas eu peguei aqui um dado público deles. Se você vai no site da Microsoft, aí eu peguei o manual de nuvem deles, e você entra nesse link, ele já mostra que o produto dele está adequado a uma série de normas de segurança, etc. E eu pus até um link quando ele fala exclusivamente do 4658. Então ele pega item por item do 4658 e fala, olha, a gente mudou o nosso contrato padrão para adequar a resolução do Banco da CMN. Eu sempre falo Bacen porque era o Bacen que estava lá nas discussões. Ele põe lá, o nosso contrato tem o artigo tal dizendo que pode ter inspeção lógica. Ele tem também falando, olha, que se tiver uma intervenção, eu não vou desligar o sistema, eu acho que é 60 ou 90 dias. Então ele desenhou o produto dele de nuvem, e ele tem no contrato dele padrão todas as cláusulas lá. Eles fizeram, obviamente, não são bobos, o setor bancário é o maior cliente da Microsoft, acho que fora o governo, se bobear até maior. O produto dele é compliant by design e se refere especificamente à indústria bancária. Eu, na minha atividade, tive um projeto no México em que a gente teve um problema lá na parte de nuvem, que o México também tem regulação de nuvem. E a gente teve que falar com a Microsoft. O chefe do setor de bancário veio falar comigo, da Microsoft, e falou, Joe, se a gente pode por isso, a autoridade mexicana vai ter acesso, tal, não sei o que. Se você tiver qualquer problema com isso, me fala, que a gente vai mexer aqui no produto. Então, existe todo um ecossistema já se preparando e já preparado para se adequar a essa legislação, que não é fácil, mas você não precisa saber como funciona o motor do carro. Você precisa dirigir o carro, ter os mostradores. E a indústria vai muito por aí. Na implantação da LGPD, como nesse ecossistema todo que a gente falou, também precisa de um ecossistema e alguns atores, né?
Primeiro, a equipe interna, né? Sem você ter uma equipe dentro da empresa, do banco, da instituição financeira, com o envolvimento do jurídico, do pessoal de TI, compliance, produtos, né, principalmente para vocês, você não vai para lugar nenhum. Tem a consultoria também, que aí eu diria a consultoria ela entra em implantações médias para grandes, porque é aquilo que a empresa não vai conseguir fazer, não vai conseguir se organizar, e a consultoria aporta toda uma metodologia para fazer e pessoas. A questão dos advogados, que aí até existe uma questão regulatória em si nessa divisão, porque a consultoria não pode dar parecer jurídico, então os advogados são mandatórios, eles podem ser internos do cliente, sim, se você tem uma equipe com esse conhecimento, né, pode fazer, mas é privativo dos advogados a questão de fazer a interpretação da lei, dos avisos legais, etc. A consultoria não deveria fazer isso, e mesmo quando a gente abordar depois os softwares que já vêm com os documentos, os disclaimers, etc., eles são associados a alguns escritórios, né? Eu tenho a impressão que o Adriano, quando ele falar depois, eu acho que ele ele é associado a essas empresas de software também. E a parte de tecnologia que vai possibilitar isso, né? Você não vai conseguir, assim, pelo menos assim, eu sou também presidente do Conselho de Ética da Brascom. Lá, a gente tem 27 funcionários. Então, lá eu consigo fazer na mão. Mas, mesmo assim, a gente está escolhendo uma tecnologia. Mas quando você tem bancos de dados aí de centenas, milhares de conexões, sem tecnologia você não vai conseguir fazer o ROPA, o DP, etc. Você vai ficar perdido. Então, a tecnologia, ela abraça tudo isso para que você conseguir fazer a sua implementação. Adriano, agora com você para contar um pouco como é que é a questão da vigência aí, tecnicamente. Perfeito. Então, já eu vou entrar. Bom, Carol, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Joe, prazer estar com você novamente no webinar. Eu vou entrar já nos detalhes bem práticos, né, da implementação de programas de adaptação LGPD. Mas antes, só para a gente passar a régua nessa questão da vigência, que foi uma maluquice, né? Foi muito difícil de entender tudo o que aconteceu, só para a gente ficar na mesma página. Então, assim, a lei foi publicada em agosto de 2018. Era para entrar em vigor em fevereiro de 2020. Foi adiada para agosto de 2020. Aí veio a medida provisória 959, mudando para 3 de maio. Então, quer dizer, já havia uma confusão, já estava difícil de entender. Mas o que aconteceu? Na discussão no Congresso, em agosto passado, a Câmara dos Deputados, por um dia, mudou de 3 de maio para 31 de dezembro. Então, já houve um certo incômodo. No dia seguinte, o Senado falou, não, essa questão da vigência nós já discutimos quando nós discutimos o PL 1179, que tratava, né, das disposições transitórias em relação à pandemia. E naquela época a gente já decidiu que não ia permitir a prorrogação. Então, está prejudicado, não vamos mais falar desse assunto. Aliás, naquela época nós já decidimos que as sanções administrativas vão entrar em vigor só em 1º de agosto de 2021. Então, o que aconteceu com isso? Primeiro, a NPD nós temos 3 datas de vigência da NPD. As disposições sobre a LGPD, as disposições sobre a autoridade, a NPD, já estão em vigor desde dezembro de 2018. Só que a NPD não foi instalada. Então, primeira questão. Segunda questão, sanções administrativas só em 2021, 1º de agosto de 2021. E o resto da lei, isso é muito importante porque, embora a gente não possa sofrer sanções administrativas até 1º de agosto, os titulares já podem entrar com ação assim que a LGPD entrar em vigor. O Ministério Público pode entrar com ação, os PROCONs podem abrir procedimentos e já avisaram que vão. Então, assim, nós temos que realmente nos preparar. Agora, a questão finalmente, então, o resto da lei, né? Quando que entra em vigor? Nós entendemos o seguinte, e é uma questão super técnica, não vou ficar me detendo muito, mas nós entendemos o seguinte, com base no parágrafo 12 do artigo 62 da Constituição, que fala que se for aprovado um projeto de lei de conversão de medida provisória que altere o texto original da medida provisória, que é o que aconteceu, né? A MP vai manter o vigor, vai manter os efeitos dela vão ser mantidos até a data da sanção
ou veto. Então, o que aconteceu? Ou seja, nós não estamos entrando na regra geral, que é aquela regra geral de que se o Congresso rejeitar uma MP, ou se o Congresso deixar passar o prazo e ela perder eficácia, então, quer dizer, a eficácia vai até aquela data. Nesse caso, nós temos uma situação inusitada. Como o projeto de lei de conversão mudou o texto da MP, então nós temos que esperar a sanção ou veto da MP. A maluquice é que estamos esperando a sanção ou veto de uma MP que não fala de LGPD+, só no Brasil, né? Só no Brasil. Eu passo o dia inteiro explicando isso para os estrangeiros, passo vergonha, mas tudo bem, vamos em frente. Então, acho que com isso, o prazo para essa sanção ou veto é 17 de setembro, semana que vem. Então, se houver sanção ou veto antes, a lei já entra em vigor. Se não, provavelmente a data limite aí é 17 de setembro. Então, acho que assim a gente termina essa discussão. Vamos entrar na questão prática, então. O que é preciso fazer? Como eu tenho ouvido muita gente falar, eu acho que é uma boa expressão, é uma jornada isso, né? Não é um trabalho que você possa fazer, vamos fazer isso em X semanas e está resolvido. Não, é uma jornada contínua. Há muito trabalho agora no começo, mas é uma jornada, o trabalho se renova. Quando você chega no final, você tem que começar ali de novo. Então, quais são os grandes passos? E aqui eu coloquei alguns como exemplos e não necessariamente tem que ser exatamente nessa ordem. Cada empresa tem um jeito de lidar com isso. Então, primeiro você procura identificar os dados que circulam na empresa e quem trata eles, né? E quando a gente fala tratamento, acho que todos já sabem, né? É tudo, é a coleta, armazenamento, é compartilhamento, eliminação. A palavra tratamento engloba tudo. Você tem que definir o DPO, né? O que é o DPO? Encarregado, né? Pelo tratamento de dados pessoais dentro da empresa. Isso é um dos problemas. A LGPD não foi tão boa quanto a GDPR. A GDPR ela diz que só algumas empresas têm que ter o DPO. Geralmente as empresas que lidam com volumes maiores de dados ou que monitoram as pessoas. A LGPD não fez essa distinção, então no momento todas as empresas precisam. A NPD vai ter a prerrogativa de estabelecer algumas isenções, mas particularmente para pequenas empresas, médias empresas e startups. Então, por enquanto, todo mundo tem que indicar um DPO. A gente vai falar sobre DPO mais para frente. Com isso você vai então mapear os dados pessoais e a forma de tratamento, né? Porque dados pessoais, a lei não abrange todos os dados. Obviamente, os dados pessoais são os dados das pessoas naturais que podem ser identificadas, né? Você tem que entender a finalidade para a qual você está tratando aqueles dados. Então, é um trabalho, você tem que, caso a caso, fazer essa caracterização. Aí você vai identificar alguns probleminhas na empresa. Então, você tem que fazer uma gap análise. O que a gente precisa melhorar, né? Onde estão os pontos de atenção que a gente precisa adequar para não ter problema, né? E, com isso, você define um plano de ação, né? Você tem que criar um canal de comunicação com os titulares de dados, e a gente vai entrar em detalhe já sobre isso, porque isso é uma das coisas mais importantes no curto prazo, né? Tem que fazer ou rever suas políticas de governança de informação e proteção de dados, adaptar os contratos com os clientes e fornecedores, treinar as equipes, e, aliás, muitos dos nossos clientes começam já treinando a equipe desde o começo, né? Por isso que a ordem não é aqui estanque. Até porque, sem treinar as equipes, fica difícil as pessoas entenderem a importância, né, de se engajarem nessa jornada. Você tem que auditar os fornecedores e reiniciar o processo, né? Podemos passar de slide, Ju? Então, aqui, bom, aí cada empresa vai ter um modelo para fazer isso. Aqui eu coloquei aqui na tela um modelo que a gente tem usado com alguns clientes, né? Então, basicamente, 4 fases, né? Na primeira, é uma fase de preparação, então tem que ter uma reunião de kick-off para você entender a empresa. Cada empresa tem uma cultura, tem uma necessidade, tem um jeito de lidar com dados pessoais, você precisa entender isso para fazer um trabalho adequado, né? Fazer uma apresentação sobre a LGPD para os administradores e os líderes de áreas, para todo mundo se engajar e até poder passar as informações corretas, né? Quando vem uma entrevista, um questionário, agendar as entrevistas, é preparatória, né? A segunda fase é quando você realmente começa o mapeamento. Então, são questionários para os líderes das áreas, entrevistas, uma análise da toda a infraestrutura de TI, né? E física também, né?
E é quando você faz efetivamente o mapeamento, né, e começa a identificar os gaps, né? A terceira fase, então, é quando você compila tudo isso que você recebeu, né? Tem que ter um alinhamento entre consultores, advogados, TI, time interno, né? E você estabelece um plano de ação, né? O que nós vamos atacar primeiro, o que é mais urgente, o que é mais relevante, né? Discute com a empresa. E, por fim, a implementação. Então, você vai fazer a adequação dos seus sistemas de TI, das suas rotinas e procedimentos, adequar as políticas, os contratos, treinamento, auditar o fornecedor. E aqui, novamente, a implementação, também não, essas fases não são estanques, né? Muita empresa já começa, desde a primeira fase, já já vamos começar a atualizar nossas políticas, os nossos contratos, porque não precisamos perder tempo. Isso é a parte até mais fácil, né? Obviamente, quer dizer, trabalhar nas políticas é fácil, negociar com cada fornecedor não necessariamente. Mas a gente pôs aqui alguns prazos, né? Primeira fase 2 semanas, segunda fase 4 a 7, terceira fase 4 a 6 semanas. Obviamente, isso tudo depende de empresa para empresa, do engajamento e da disponibilidade das pessoas. Podemos mudar? Então, assim, eu acho que alguns insights, que eu acho que isso que é o mais interessante, na verdade, de toda essa nossa conversa, né? O que a gente tem visto na prática que as empresas sofrem, né? Muita gente chega e fala assim, Adriano, precisamos fazer esse programa rápido, né? Porque a lei é iminente e tal. Que dá para fazer em um mês? Assim, sinceramente, muito difícil, né? Por quê? Primeiro, você precisa de times multidisciplinares, né? Não é que você vai pedir para um time, fala para o pessoal de TI lá ficar um mês na salinha trabalhando e nos trazer o projeto pronto. Não existe isso, né? Então, você vai precisar de gente de várias áreas, como o Joe já falou e a Carol falou também. Então, o que acaba acontecendo? Muitos conflitos de agenda, outras prioridades dentro da empresa. Então, assim, o projeto não necessariamente vai andar na velocidade que você gostaria, né? Muitas pessoas conhecem só a parte mais superficial da lei, que é natural, né? Que leu no jornal, que ouviu algum caso. Então, esse desconhecimento do tema faz com que muitas das entrevistas ou questionários sejam respondidos de maneira incompleta ou não necessariamente correta, né? Então, requer um certo retrabalho, né? Ainda que você faça isso de maneira automatizada, como o Joe vai falar e eu também, você sempre esbarra, né, nas respostas das pessoas. Então, essa é uma questão que não dá para evitar. Um desafio, né, um gargalo, né? Quer dizer, definição do DPO, a gente vai falar, tem um slide só sobre isso, né? Porque é uma das principais dúvidas que eu tenho recebido. Uma certa insegurança, quem indicar, como que eu deveria indicar, qual que é o melhor caminho, né? Vamos falar sobre isso. Dados não estruturados, né? Então, quer dizer, os dados estruturados, ou seja, aqueles que você sabe onde estão. A gente sabe que o CRM, o software de ERP, tem lá o endereço da pessoa, o CPF, o nome. Isso é fácil, você sabe onde achar, sabe onde corrigir. E os dados não estruturados, né? Tem informação pessoal, dado pessoal em diversas planilhas que ninguém sabe onde está. Está no OneDrive, está no GED, está no computador das pessoas, está no celular de algumas pessoas. Então, né, inclusive, um dos grandes pontos que os programas de data mapping detectam é o que a gente chama de shadow IT, né? Que é aquela parte de IT da empresa que a própria empresa desconhece, né? Os pendrives, que ela nem sabe que as pessoas estão usando, onde estão, né? Então, isso aqui é um desafio. Sistemas legados, naturalmente, né? Muita coisa que você não consegue necessariamente rapidamente obter informação que você precisa. Eu coloquei aqui, busca por soluções mágicas, né? Acho que é uma tendência, todo mundo fala assim, me diz aí o que eu tenho que fazer para eu resolver aqui em uma semana. E não tem uma solução para todo mundo, né? É um projeto que requer um certo conhecimento da empresa, das necessidades e uma solução que seja adequada para aquela empresa. Então, requer um certo trabalho, um certo amadurecimento, né? E quem está atrasado, né? Acho que é a situação de muitas empresas no Brasil, porque esperavam que a lei fosse entrar em vigor em maio, ou por um dia esperamos que era 31 de dezembro. Então, eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que focar imediatamente e com atenção total. Cibersegurança, que acho que para o pessoal de bancos, instituições de pagamentos, não deveria ser um grande problema, porque você já tem a resolução 4658, então já estão trabalhando com isso. Em outras indústrias, é uma questão importantíssima, né?
E por que eu menciono isso? Porque a NPD ela vai começar com 35 pessoas, mais ou menos, é a estimativa, e com um budget apertado. 35 pessoas é uma fração do que tem nos países europeus. A Espanha tem mais que o dobro, né? A Espanha, que é muito menor que o Brasil. Então, assim, não é um time adequado para fazer uma boa fiscalização. Então, o que provavelmente vai acontecer? A NPD, o Ministério Público, os PROCONs, eles vão provavelmente atrás de quem tiver um vazamento, né? Sai no jornal um vazamento, as pessoas começam a reclamar no Facebook, fica fácil, né? E é bem possível que as autoridades procurem achar um bode expiatório para servir de exemplo para os demais. Então, cibersegurança é crucial. Nomear um DPO, né? Porque assim que a lei entrar em vigor, os titulares dos dados vão começar a contatar as empresas e tem que ter alguém que faça o meio de campo, né? Então, aliás, nesse mesmo sentido, é fundamental ter um canal de atendimento, né? E aqui, imagina se sei lá, talvez um banco médio ou grande, que no dia 0, né, entrou em vigor, dia 1, receber 1000 pedidos, né? Como é que você vai atender 1000 pessoas? Você precisa ter já um canal e já uma rotina, tudo já pensado como atender essas pessoas todas. Senão, você vai aparecer no Facebook como um banco que não está atendendo bem os titulares, né? Naturalmente, aqui acho a parte até mais fácil, revisão, atualização de políticas de privacidade cookies, essa parte fácil que dá para fazer internamente de maneira ágil, né? Revisão, atualização dos contratos, é fácil começar, não necessariamente terminar, né? Aliás, quando a gente estudou muito a implementação da adequação à GDPR na Europa, né? Para servir de exemplo para a gente. E eu vi muitas pessoas falando que um dos gargalos que foi muito sofrido para eles foi que no mês anterior e nos 2 meses posteriores à vigência da GDPR lá na Europa, vários projetos travaram, porque todas as empresas mandaram contratos umas para as outras. Está aqui minha minuta padrão de processamento de dados. Aí travou no jurídico, né? E todo mundo falou, não, mas eu não quero usar a sua minuta padrão, eu quero usar a minha. E ficou aquela confusão, travou muita coisa, até que as pessoas começaram a falar, não, calma, vamos colocar a bola no chão, começar o jogo de novo. As minutas até não são tão diferentes necessariamente, está todo mundo jogando o mesmo jogo, está todo mundo indo para o mesmo lado. Então, as coisas andaram. E, finalmente, né, quer dizer, treinamento, que é uma coisa também não é difícil de fazer, é fácil e é muito importante para você conseguir o engajamento das pessoas. DPO, a gente fez um slide específico, porque o que eu mais tenho recebido de pergunta assim, esta semana, por coincidência, foi isso. Então, todo mundo querendo indicar. Quem eu indico? Né? Então, bom, primeiro, acho que a maioria das pessoas já sabe, né, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, né, e que pode ser externa, não precisa ser alguém da própria empresa, né, mas e os dados dessa pessoa têm que estar disponíveis facilmente para o contato, geralmente, preferencialmente no site, né, da empresa. Quais são as funções do DPO? Comunicar-se com os titulares, com a NPD, orientar os funcionários contratados sobre as práticas de proteção de dados e executar outras atribuições que a NPD venha estabelecer. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, né? O dia a dia não é fácil, mas, assim, não tem, como vocês podem ver aqui, diferentemente de outros países, não há uma responsabilização pessoal do encarregado, né? Que o DPO e encarregado são a mesma pessoa, né? Não, então, isso torna um pouco mais leve o fardo do encarregado, torna mais fácil encontrar a pessoa dentro da própria empresa, né? Então, agora, minha recomendação, depende do porte da empresa, mas o que ajuda muito, primeiro, estabelecer um time de privacidade, né? Então, quer dizer, uma pessoa que aparece publicamente é o DPO, mas quem vai lidar com isso é um time de privacidade que deve ser composto por um representante de cada departamento mais afetado pela LGPD. Então, jurídico, TI, certamente, possivelmente RH, compliance, produtos, né? 3 ou 4 pessoas, idealmente, para que elas possam rapidamente tomar decisões e de maneira consistente para todas as áreas, né? E em empresas maiores, ou com muitas áreas, ou muitas unidades, você nomear embaixadores da privacidade, ou como alguns clientes meus chamam, data champions, né? São aquelas pessoas que na unidade, elas não precisam ser ultra especialistas, né? Mas que elas conhecem mais o tema, têm uma sensibilidade para isso e vão ajudar
a conscientizar todo mundo e vão ser um elo de comunicação entre o time de privacidade e as unidades. Tá? Então, o último comentário aqui é que chegou a ser proposto no Congresso que o DPO deveria ter algumas certificações, algum conhecimento especializado, mas isso foi vetado pelo Bolsonaro. Então, na verdade, ele falou assim, eu não quero interferir na liberdade das empresas. Se a empresa quer nomear, sei lá, o diretor de RH, tudo bem, não precisa ter nenhuma certificação de especialista em LGPD. A empresa tem essa liberdade. Então, isso facilitou muito também. Podemos passar. Acho que é com você agora, Joe. Tirando do mudo ajuda bastante. Bom, então, aqui eu pus um exemplo da metodologia da própria Accenture, né, que trabalha com empresas grandes, né? E só vou chamar atenção aí para um ponto que o Adriano falou também, que ele tem na metodologia do escritório dele e coincide com a metodologia da Accenture. Que essa primeira parte, a governança, e que a gente põe como a base de todo o processo e metodologia. Você precisa ter alguém accountable, tá? Então, assim, eu acho que isso é coincidente com qualquer metodologia. Você precisa pôr um time e falar, olha, é nós. Não olha para o lado, é nós, né? Eu, inclusive, como eu falei lá na Brascom, como eu sou o presidente do comitê de compliance, eu peguei a diretora da Brascom e falou, você é DPO, parabéns. Eu falei, pô, e agora? Eu falei, ó, tem um monte de curso aqui, esse aqui eu aconselho, vai lá e faz e a gente conversa daqui 3 semanas. E ela foi, mas assim, accountable. Chega e falou, ó, você é o DPO, vamos lá, vamos fazer assim, precisa do cara de TI e tal, porque se você não pega, põe todo mundo numa sala, faz a governança, assim que vai funcionar, você nem decola o seu processo de LGPD. Você não vai conseguir fazer nada, porque é multidisciplinar. Né? A gente vai passar logo para a tecnologia, eu vou ser rápido, mas você vai tem que ter gente para dar informação para a máquina. A máquina até pega algumas informações ela mesma, mas você tem que fazer coisas que sejam adequadas ao seu processo. Então, você vai ter que ter uma equipe, vocês são accountables, você vai ter que ter um comprometimento da empresa para passar todas as informações, e aí você consegue se construindo a sua casa. E, assim, a NPD sabe que está todo mundo construindo a casa, quer dizer, nem existe, né? Mas se ela seguir o exemplo da autoridade europeia, né? Ela sabe que todo mundo vai ter um período que vai estar construindo, né? Se bem que o Brasil, não sei se o Ministério Público vai ter tanta compreensão, mas deveria ter. Né? A briga hoje é que os componentes da NPD sejam pessoas de indústria, que tenham o conhecimento fora, que saiba que você não vai conseguir fazer sua casa da noite para o dia. Mas então começa com a fundação. Você tem que começar com a fundação, saber quem é o DPO e falar, ó, amigo, vamos começar a construir, pegar as áreas, representantes de cada área e vamos começar a construir. Com consultoria, com escritório de advocacia, com tecnologia, mas você precisa ter essa fundação. O resto é consequência que você vai seguir os passos da lei e usando produtos que sejam compliant by design. Né? Adriano, acho que você podia falar um pouco do jurídico aí, né? Tá no mudo. Tinha que acontecer alguma vez, pelo menos. Vamos lá. Jurídico. Bom, assim, é curioso como cada cliente tem uma cultura, né? Então, tem clientes que já nos procuram falando, olha, eu já contratei empresa de TI ou consultoria, mas precisamos de um advogado para fazer essa ponta que eu vou discutir aqui, né? O que é exclusivo de advogado. Tem cliente que o jurídico está demandando, está controlando o processo, então prefere que o advogado controle, né? E as empresas de TI vêm junto. Então, assim, de qualquer maneira, quer dizer, o advogado tem que pelo menos tocar nesses pontos. Né? Então, na fase de preparação, ele vai ajudar a avaliar né, como estão os questionários, o que é crítico, o que é relevante, né, para que não se perca nada. Na avaliação em si, que é onde eu acho que é a parte mais importante, né, ele tem que, né, ajudar a avaliar se as finalidades de tratamento estão consistentes com os princípios da LGPD. Né? E, em particular, tem que ajudar a enquadrar
nas bases legais listadas pela lei, né, onde você encaixa cada tratamento de dados. Então, você está usando aqui o CPF dessas 1.000 pessoas. Por quê? Não, porque eu tenho um contrato com elas, eu preciso disso para poder cobrar. Então, perfeito, é uma base legal específica. Não, eu pedi o consentimento delas, então elas me deram o consentimento, eu empacotei e estou vendendo para a empresa de publicidade. Acontece pra caramba. Legítimo interesse. Legítimo interesse é o mais interessante, né? Eu gosto de dar um exemplo para quem ainda não conhece na prática. Eu achei a base legal mais complexa, porque ela só pode ser avaliada no caso concreto. Você tem que sempre avaliar qual é o interesse legítimo da empresa e comparar com os direitos do titular. Então, vou dar um exemplo que eu acho que me ajudou lá atrás a entender muito. A gente atende muitas montadoras, né? E a gente aprendeu o seguinte: o carro hoje coleta dados o tempo inteiro, né? E ele sabe melhor que você como você dirige. Ele sabe se você freia muito, acelera muito, né? E etc. Se a montadora usar essas informações para produzir um carro melhor e mais seguro, isso é um legítimo interesse. Se ela usar isso para te vender o pneus, naturalmente o seu direito prevalece sobre o legítimo interesse da empresa. Então, nesse caso, pode ser até que ela colete, mas ela precisa do consentimento da pessoa, tá? Então, é esse balanceamento, né, que o advogado ajuda a fazer naturalmente com as pessoas da operação. E faz recomendação, o advogado faz uma recomendação dos dados que deve passar por uma análise de impacto. Isso, ainda a NPD provavelmente vai estabelecer vários critérios, a gente espera, né, guidelines, de quando uma análise de impacto é realmente necessária. Nesse processo, então, vai ajudar, o advogado ajuda a identificar os riscos jurídicos e recomenda, né, ajustes às políticas, contratos, procedimentos da empresa. E obviamente, ajuda a implementar, né, na fase de implementação. Tá? Então, acho que esse é o papel do advogado. Podemos passar. Vamos lá. Então, aqui a gente debateu bastante, como o objetivo é sempre ser muito prático. A gente escolheu alguns softwares aqui que a gente tem mais conhecimento. A gente não ganha nada com isso, a gente só achou eles interessantes e diferentes entre si. Existem N soluções, né? Então a gente escolheu 3 aqui para passear um pouco nos sites deles e depois vocês clicam aqui e dão uma passeada. Como eu falei lá no começo, tanta lei, tanta regra, todas as interconexões, elas são complicadas sim, né? É como um novelo. Mas esses produtos, eles são feitos para ajudar o compliance, tá? Então ele é meio que a colinha para fazer tudo isso, né? Então o primeiro aqui que eu vou abordar aqui é esse Pontus Vision, né? O que ela tem de diferente? A gente não vai entrar em explicar cada ferramenta, porque no fim o objetivo delas é fazer mais ou menos a mesma coisa, seria repetitivo. Então a gente vai focar um pouco mais nas diferenças delas para vocês verem que vocês vão ter que ver qual é a solução que mais se adequa ao cenário de vocês, né? Então, a primeira Pontus Vision aqui, o que eu achei de interessante e diferente dela, né? Primeiro que ela é open source, né? Open source é aquele que quando você tem o software, você tem o código-fonte, né? Que explica em linguagem humana o que o software tem que fazer, né? Ele é aberto, então você pode mexer nele. Então, ele fica com você a licença. Você pode customizar, se você tiver um departamento de TI complexo, você pode até fazer as modificações. Então ele é aberto, eu acho que ele é o único aberto do mercado. A origem dele é uma origem inglesa, né? E ele é usado pelo governo inglês, então trata milhões, bilhões de dados e com base aberta, foi uma exigência do governo inglês, né? E ele tem, aqui eu vou passar aqui para o... Depois a gente volta aqui para o OneTrust e o LGPD Now. Ele tem aqui o que eu achei interessante aqui do Pontus Vision, né? Ele tem uma ferramenta de extração muito poderosa. E o que é isso, essa ferramenta de extração? É como, e todas essas outras também tem, né? O que ela faz? Você implementa o software e ele tem os APIs, né? Que são as conexões com os seus outros softwares.
Então, seu CRM, você tem um Oracle, você tem um Salesforce, eles se conversam e ele vai lá e ele acha os dados das pessoas, né? E ele acha os dados das pessoas no que eles chamam de POL, né? Que é People, Object, Location and Events, POL. Ele escrafuncha todo o seu sistema lá, que ele tem os APIs e ele pode criar outros. Aí ele pega o endereço do José, o endereço, aí tem as solicitações que o José fez. Aí ele vai falar, mas tem 3 Josés. Ah, mas tem um que mora aqui, outro mora ali, não sei o quê. E ele junta todas essas informações e ele mostra para você. Então, ele faz o caminho inverso também, né? Se você precisar apagar, se você precisar alterar, ele pega aqueles dados para você. Então, mesmo eles aconselham, falam, olha, faz a extração primeiro, porque quando chega a autoridade ou o que seja lá para te fiscalizar, você fala, cara, eu tenho 100 mil dados já aqui cadastrados. Aí o cara não vai se preocupar muito com os e-mails que você esqueceu de ver, mas aí ele já imediatamente extrai tudo isso e já te dá acesso a esses dados. E um side effect, né, é que você consegue organizar seus dados, né? Então, acho que em banco, acho que vocês são mais organizados. Mas, por exemplo, você pega um supermercado, e tal, ele tem um monte de dados, de um monte de gente, um monte de lugar, e isso põe em caixinhas. E aí dá o poder dos dados para você também fazer, dentro da LGPD, o uso desses dados, né? Fazendo consentimento, legítimo interesse, etc. Mas ele faz uma livraria completamente desorganizada e uma livraria organizada, mesmo que esteja em diferentes sistemas. Achei super interessante esses dois aspectos deles, né? E ele divide em 3 fases, né? Extract, que ele vai lá e pega seus dados, track, que ele consegue ficar mudando toda hora, e comply, que ele cria o velocímetro. Lembra a história do velocímetro do carro? Você não precisa saber como funciona o motor. Então o DPO vai ficar olhando lá o velocímetro. Olha, tantos dados sendo processados. Tem esses dados que estão conflitantes. Teve várias pessoas que pediram para apagar os dados. E ele fica olhando lá o velocímetro, né? E, obviamente, ele tem uma base muito segura, com todas as certificações. Veio da Europa, né? Então, ele já vem com essas características. Adriano, ServiceNow. Tá no mudo. Joe, um ponto que você não mencionou, que assim, cada ferramenta, né, tem sua peculiaridade. Todas são muito parecidas porque elas têm o mesmo objetivo, que é atender a LGPD, ou a GDPR na Europa, ou CCPA na Califórnia, né? Mas, por exemplo, por ser open source, você pode, por exemplo, você não precisa ficar pagando subscription ou licença, você paga para instalação e depois o software é seu e você muda depois ou não, ou você contrata alguém, né? É uma coisa interessante dessa empresa. Aqui agora eu vou falar da LGPD Now, que é uma outra ferramenta também muito poderosa, que ela é um time, uma empresa brasileira que fez um acordo com a ServiceNow, que é uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Ela não é tão conhecida porque ela é B2B, né? Ela faz muito back-office das empresas gigantes. E então ela usa o poder da ServiceNow, que é extremamente forte. Ela juntou com uma ferramenta que chama Netrix, que é uma ferramenta de extração de dados, de discovery, né? E com isso, eles conseguem automatizar boa parte desse trabalho de encontrar os dados, sejam eles estruturados ou não estruturados. Então, o que a outra empresa também faz, né? Mas, assim, nesse caso é baseado na ServiceNow. E eles trabalham juntos, né, com o escritório de advocacia e eles mesmos podem te ajudar a implementar isso na empresa. Então, assim, uma coisa que eu acho bacana deles é que quando você os contata, você tem contato direto com o time de implementação. Isso é muito, muito útil, né? Acho que você pode passar, João, para a próxima. E só um comentário, o fato dele ter base ServiceNow, eles comunicam, o ServiceNow é uma plataforma super comum no mercado, né? E crescendo muito, muito sólida, não vai embora, não vai para lugar nenhum. Então, se você está acostumado com a interface ServiceNow, talvez seja essa a sua ferramenta, né? Exatamente. Passando para o próximo. Então, quer dizer, várias dessas ferramentas têm características parecidas, né?
Então, aqui eu estou dando um exemplo. A hora que você faz o data mapping automatizado, você vai ter esses dashboards. Aqui é só um exemplo, né? Então, ele vai te dizer por banco de dados, ou por unidade, ou por software, ele te diz lá o quanto que tem de CNPJs, CPFs, endereços de pessoas e assim por diante. Então, você, ao clicar, você consegue colocar os filtros que você quiser e ele te dá estatísticas, né? Pode passar, Joe. Aí ó, parte do trabalho que eu mencionei lá, né, do data mapping, é você. A hora que você identificar um dado, você tem que classificá-lo. Então, qual é a base legal para eu ter esse dado? Né? Houve consentimento? Não houve? Ele já passou pelo meu data map? Então, existem telas, né, em que uma pessoa vai fazendo isso e com o tempo isso vai sendo automatizado. Né? A gente está só mostrando algumas telas aqui, só para vocês terem uma sensação do que a gente está falando, né? Então, uma coisa interessante que eu acho que as 3 plataformas têm, um portal para o titular interagir diretamente, né, com a empresa sem precisar passar por ninguém. Inclusive, eu acho que nesse caso aqui, a pessoa, em alguns casos, ela pode até corrigir o dado dela que ela acha que está errado sem qualquer intervenção da empresa. Então, que maravilha, né? Porque imagina quando a gente faz tudo isso manualmente, né? A pessoa liga, entra no call center passa por DPO, o DPO fala com a área fala, vai procurar o dado, acha o dado, aí manda para o cara por e-mail, o cara responde por telefone que está errado. Você fica aí semanas interagindo e um monte de gente envolvida. Quando você tem um portal automatizado, você pode escolher, né? A pessoa pode ela mesma corrigir. Talvez você não queira, porque pode ficar com medo de alguma fraude. Então, ela faz tudo sozinha, exceto que em algum momento alguém da sua empresa tem que aprovar, por exemplo. Mas isso já... E você mantém o tracking de todas essas interações, até para se defender, né? Controlar prazo e tudo mais. Então, sim, são ferramentas muito interessantes. Pode passar. Aqui um outro exemplo, ó, o painel do DPO, né? Então, você tem aqui, imagina num banco grande com várias unidades no Brasil inteiro, várias pessoas de cada unidade vão ter acesso à plataforma, elas podem ir comunicando e você sentado, né, na sua cadeira, você pode ir monitorando o que está acontecendo, né, na empresa inteira. Né? Pode passar, Joe. Aqui um exemplo, né? Vai ter uma tela que é essa fila de requisições dos titulares. Então, você acorda de manhã, vê lá, pô, tenho aqui, no caso aqui 4, assim, uma maravilha, né? Vai ter casos que a pessoa vai ter 1000. Aí você escolhe, entra, vê qual que é a requisição, decide quem que vai responder, você pode mandar direcionar, né, a requisição para alguma pessoa específica, para uma unidade específica. Então, tudo isso é interativo e o mais importante sempre, né, é você conseguir ter o tracking, né? Quem mexeu no que, aonde e quando. Podemos passar, Joe? OneTrust, outra ferramenta muito poderosa. Eu acho que é a maior do mundo hoje, né? E eu acho que a grande diferença dela, eu tenho a sensação de que ela é muito mais uma plataforma de self-service, né? Então, ela dá muitos treinamentos para que você mesmo possa operar a plataforma, ou se você quiser, você contrata um parceiro da OneTrust para fazer isso para você, né? Mas, então, quer dizer, todas as empresas, eles vendem módulos, né? Então, aqui tem um exemplo, alguns módulos, né? Tem o módulo Data Map, volta um pouquinho, Gil. Tem o módulo Data Mapping, módulo Cookies, controle de cookies de consentimento, o Assessment Automation, né? Que são aquelas entrevistas que eu falei, que são feitas para as áreas, você pode fazer isso tudo de maneira automatizada, você controla os prazos que as pessoas têm que responder de novo, né? Podemos passar. Só comentando, né, Adriano? Isso influencia também no preço, né? Porque então você tem que ver, uma você paga na implementação, não paga depois. A outra você compra por módulo. Tem que ver o que serve para você, né? Exato. Assim, claramente a OneTrust pode ser muito interessante para empresas multinacionais, porque é a mesma plataforma no mundo inteiro, em dezenas de línguas, né? Então, assim, funciona muito bem. Então, aqui, eu pus alguns exemplos agora, que elas têm muitas coisas parecidas com as outras, mas só para vocês verem, né, a cara delas. Então, aqui, o Automated Assessments, é o que eu estava falando agora,
que é os questionários, as entrevistas, você pode fazer tudo, né, via plataforma. Então, a plataforma te ajuda a controlar quem recebeu, quem leu, quem não leu, cumpriu o prazo, não cumpriu. Preciso fazer um novo assessment de 6 em 6 meses ou um ano. Né? Quer dizer, o grande ponto, né, que eu não mencionei antes, mas que vai ficando claro, se você não faz de maneira automatizada, o que acontece? Você, ao fazer o data mapping, o mapeamento de dados, você tem uma foto. Né? No dia seguinte, ela já começou a envelhecer. Então, você precisa, de alguma maneira, ter procedimentos para você renovar, fazer isso um filme, né? Para você realmente entender o que está acontecendo na sua empresa. Podemos passar? Estamos chegando, o tempo está passando, né? Já precisa ir para as perguntas. Então, bom, tem uma plataforma também de atendimento dos titulares. Você vê aqui como ela é global, né? Aqui o dashboard deles mostra para os países a situação, é interessante. Pode passar. E uma coisa interessante, né, quer dizer, eles fizeram uma compilação de todas as regulamentos, leis de vários países. Então, eles têm toda uma biblioteca de apoio, né? Eu acredito que as outras tenham também, mas é bem completa, inclusive com legislação setorial. Então, isso ajuda muito. E tem certificações, pode passar, Joe. Tem cursos de certificação, exatamente para você poder conseguir utilizar, né? Ou os parceiros, né? Eu fiz esse curso já, bastante interessante, para você ser certificado para poder operar a plataforma. Acho que temos mais um ainda. Bom, e aqui eu só pus um último slide, que eles fizeram um sistema de fast track para você conseguir comprar alguns poucos módulos para já começar operando rapidamente. Então, você pode comprar, por exemplo, o módulo da biblioteca e o de atendimento de titulares, só que aí, obviamente, se você só comprou alguns módulos, você vai ter que fazer muita coisa manual. Então, você atende o titular automaticamente, mas a sua busca pelos dados e a resposta vai acabar sendo manual. Se você comprar, quanto mais módulos você comprar, você consegue fazer muita coisa automatizada, ou seja, a própria ferramenta acha no seu banco de dados as informações que estão, já prepara a resposta para o titular, você revisa e aperta o send. É isso. Acho que a gente podia passar para as perguntas. Eu vi algumas bem interessantes, né, Carol? É isso não, é tudo isso, na verdade. É muita coisa. Mas uma coisa bacana da gente comentar aqui, super obrigado primeiro por vocês terem aberto todo esse caminho profissional que vocês percorreram para chegar até o dia de hoje, é que, assim, comentar sobre essas 3 plataformas, digamos assim, é uma questão muito legal de vocês, porque é zero conflito de interesse. Então, assim, é realmente um movimento de pensar aquilo que funciona para vocês, aquilo que vocês acham que de fato que funciona para os mais diferentes tipos de empresa e de necessidade. Então, é legal olhar para isso com sinceridade, com esse lado bacana, porque cada empresa vai ter o seu estilinho, vai ter um sistema legado, vai ter uma API que funcione de um jeito ou de outro. Então, é muito legal ver esse compartilhamento tão sadio aí do dia a dia de vocês, né? Então, eu sempre acho que webinar e que live tem um quê de consultoria no meio. E, assim, eu tive algumas poucas perguntas aqui para fazer, mas depois eu ligo para vocês e a gente troca uma ideia, porque eu prefiro fazer a pergunta dos nossos atendis, né? Então, Carol, posso só fazer um comentário? Existem outras soluções, né? Sim, eu sei. A gente apresentou as que a gente conhece. Exato. Então, que viu rodando. Estamos abertos para conhecer outras, né? Com certeza, com certeza. Eu tinha feito algumas perguntas aqui para o Adriano, com foco em ANPD e CAD, sobre canal de atendimento, se podia ser uma célula dentro da ouvidoria, qual era a opinião dele, consentimento, enfim, um monte de coisa. Para o Joe também, essa parte de pontos iniciais aí do processo como um todo. Mas depois eu faço, a gente pode até pensar em criar algumas perguntas e sair respondendo, enfim, fazer umas coisas mais shorts aí para tocar. Mas vamos ver o que o pessoal quer saber. Não dá? Dá para fazer. Dá para fazer. Tire suas dúvidas. Dá para fazer. A Valéria fez uma
uma pergunta que todo mundo com certeza quer saber, se a gente pode passar esse material depois para eles, se tem algum problema. Se vocês derem de acordo, a gente toca com todo mundo. E aí é importante que coloque aqui no canal, no chat, o e-mail de contato, porque não teve uma prévia inscrição para participar do evento, então a gente não tem os acessos, então, por favor, coloquem aqui embaixo os e-mails. E o Eduardo Levi fez uma pergunta muito bacana que tem a ver com a Bélgica. Ele disse o seguinte: levando-se em conta a sanção aplicada na Bélgica, a ANPD pode interpretar que um DPO, caso ele seja responsável pelo compliance, tenha conflito de interesse? O que vocês acham? Que rola um conflito? Adriano, você quer responder? Que a gente debateu isso daí sobre diferenças GDPR e LGPD, né? Eu diria o seguinte, eu já vi que tem alguns países, o Working Party Group, né, lá da Europa, já falou, por exemplo, que se um advogado trabalhou, DPO ou trabalhou junto ao DPO, ele estaria impedido de defender a empresa no caso de autuação, por exemplo, né? É uma pergunta semelhante. Você vê como o nível de detalhe que o pessoal chegou na Europa, né? Aqui no Brasil nós não temos ainda referência nenhuma, né? Pelas leis da OAB, por exemplo, né, não haveria conflito, tá? Legalmente. Então, acho que assim, eu acho que é um tema em aberto, super interessante, uma pergunta interessante, que a gente vai ter que acompanhar. Eu tendo a entender que assim, não há um impedimento per se, mas eu acho que você tem que analisar o caso concreto, né? A pessoa vai deixar de tomar alguma medida por conta dessa posição naquela empresa específica, por conta da dinâmica da empresa? Eu acho que assim, o critério é subjetivo e assim, cada empresa tem sua cultura. Eu vejo em algumas empresas com que eu trabalho, o pessoal de compliance super preocupado com LGPD, né? Super dedicado e ajudando muito. Legal. Próxima, Marcelo Menezes. Para um banco, quem vocês achariam melhor ser o DPO? Um diretor? SISO, o jurídico? Quem que vocês acham que seria um bom DPO? A gente pensa muito nessa questão multidisciplinar, né? Então, TI, jurídico, o que vocês acham que seria melhor aí, na visão de vocês? Posso responder também? Estou monopolizando. Olha, eu já vi pesquisas na Europa, eu lembro que nos Estados Unidos havia uma tendência a ter um maior número de profissionais de TI do que advogados. Mas tem uma coisa interessante, que lá na GDPR, o DPO só é obrigatório para empresas que lidem de maneira massificada com grandes volumes de dados pessoais. Então, assim, é uma tendência de ser uma empresa que ou é de tecnologia ou que usa tecnologia para isso. Então, faz sentido. No Brasil, é uma cultura diferente, né? Então, aqui, primeiro, a gente tem aquela cultura consumerista, né? Que vai aparecer um monte de oportunista querendo danos morais de R$1.000. Podem ter certeza. Sempre, né? Já tem gente com a peça pronta, não tenho dúvida. Porque para o mal também tem muita criatividade. Então, talvez no Brasil vai ter mais advogado do que cara de TI. E a nossa LGPD falou que todas as empresas têm que ter DPO. A padaria tem que ter DPO. Até que a NPD dê a isenção, a padaria vai ter que ter DPO. Deveria, né? Então, assim, eu acho que haverá uma tendência no Brasil a ser mais advogado, TI vai ficar entre esses. Por isso que eu acho que é legal também o time de compliance, né? Porque juntos eles tomam a decisão. Um aparece, mas os dois juntos... Mas respondendo a pergunta especificamente, eu acho assim, para mim o critério principal é uma pessoa que esteja disponível para cuidar desses assuntos. Então, assim, se há um diretor lá poderoso, todo mundo respeita, mas não tem tempo, não adianta. É o que o Joe falou, é muito trabalho, né? Tem que ser hands-on. Então, tem que estar lá, tem que estar vendo tudo isso que a gente falou, conhecer essas ferramentas, entendeu? Tem que estar lá no dia a dia. Então, eu prefiro alguém, talvez não seja o diretor, né? Mas alguém que entenda do assunto e esteja no meio dessas questões e com disponibilidade.
Nesse ponto que o Adriano falou que esteja no meio dessas questões, aí eu acho que cada banco, porque você tem um banco de varejo, você tem de investimentos e tal, eu acho que você tem que ver a pessoa que é mais afeita ao problema que você vai enfrentar, né? Então, eu acho que a pessoa tem que ter disponibilidade, ela tem que ter conhecimento do produto que trabalha, e essa parte de conhecer a lei, você resolve, você faz treinamentos, etc. Né? Então, acho que não tem uma receita de bolo aí, mas eu acho que o interesse e a proximidade do tipo de negócio que você faz é fundamental. Mas, gente, picotou aqui um pouquinho. Acho que foi comigo. Vocês estão falando e eu sempre imagino, né? Quando eu penso em implementação de LGPD, eu sempre vejo uma coisa muito perene, uma coisa muito contínua. Não é que implementou, acabou, tchau, gente, obrigada. Não, muito pelo contrário. Eu sempre imagino um real squad, assim, um esquadrão mesmo de várias pessoas e um cara que é o que vai se expor, é o cara que vai virar e falar assim, olha, o meu time pensa assim. Então, não dá para a gente pensar friamente em um advogado, um diretor. Eu sempre acho que tem alguém que vai falar, que é o spokesman, enfim, a pessoa que vai se expor a opinião da empresa, a visão da empresa, mas sempre muito pautado, muito baseado no que o time todo consensou. Carol, posso comentar esse negócio? Porque eu acho que isso que você falou é super importante, principalmente no setor financeiro, né? Assim, se você ficar olhando para LGPD, para a questão de privacidade de dados, só como, essa é uma imposição regulatória. Não é só isso. A partir do momento que você organiza os dados, pode virar até uma questão, de novo, cumprindo a lei comercial. Porque o acesso aos dados que você está trabalhando isso de forma segura. Isso pode ter um potencial de negócio enorme. Então, você tira vantagem, também acho exatamente isso, Joe. Você sabe o que o seu cliente está fazendo. Exato, e você olha o parâmetro do comportamento. Então, assim, poxa, aquele cara com aquela idade, o que a gente já vive hoje em rede social. Então, assim, ninguém lê o termo de adesão, o termo de consentimento, e era isso que eu queria conversar. Quando entra no Instagram, quando entra no Facebook, ninguém lê aquele monte de coisa. A gente vai lá e faz o clique lá, o clique, dá o de acordo e tchau. Mas ali, você acaba dando uma carta, uma autorização para que, vê aí o que eu faço, pode anotar. Então, se uma empresa direcionada com os preceitos da lei efetivamente tirar vantagem disso, eu acho que vai ter uma vantagem competitiva gigantesca. Por isso que no começo, no preâmbulo, eu fiz esse comentário. Eu falo, gente, imagina, casa organizada, tudo certo, você sai na frente. Então, assim, é tirar um pouco essa trava um pouco míope de que, mais uma regulação para observar, para cuidar e ver, puxa, é uma oportunidade. E aí eu brinco, né? Eu sempre sou muito otimista. Eu sei que dá um baita trabalho e que vai ser assim de agora em diante. Mas olhar para isso com bons olhos e, sabe, com uma energia legal, eu acho que vai fazer total diferença em todas as implementações e nos cuidados rotineiros em relação à proteção de dados. O Marcelo Menezes fez uma pergunta que eu achei muito legal também, que ele diz o seguinte: para bancos que têm conglomerados e coligadas, é melhor ter um DPO único ou cada empresa pode ter o seu? Tem que ter o seu? Acho que existem diferentes modelos, assim, pelo menos segundo a metodologia da Accenture, você pode ir para modelos centralizados, descentralizados. Eu acho que tem que ver o caso específico. Adriano, o que você acha? Então, eu acho que eu iria na mesma linha do critério anterior. Essa pessoa vai entender de todos os grupos? Ela vai estar disponível? Se sim, acho que tem uma ótima vantagem ser uma pessoa só, que ela vai responder de maneira consistente, né? Agora, se ela não tem condição de realmente cuidar, ela vai acabar focando mais onde ela está, e as unidades distantes, ela vai fazer, não vai conseguir dar a mesma atenção, talvez valha a pena ter um outro DPO lá. Então, assim, eu vejo vantagem de ser um só, pela padronização, mas tem que estar disponível, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto que está todo mundo aprendendo. Assim, não tem uma solução pronta para todo mundo. É uma reflexão de cada empresa. E isso é uma questão que vem amadurecendo, né?
E pode mudar. O bom também, uma coisa boa da LGPD é fácil, né? Então você podia pôr um só, aí você vê, pô, não está dando conta. Nomeia outros. É só pôr um nome no site. Não precisa de uma ata que vai na junta, não tem nada disso, né? E sabe E uma depende coisa? dos países, né? Assim, desculpa, Carol, mas assim, eu não sei se na pergunta dele ele falou se tem vários países. Países? Desculpa, desculpa. Não, 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 mas eu não sei se ele perguntou. Falou no Brasil. Para bancos que Ah, têm conglomerados e coligadas é melhor ter um único. Se tiver, enfim, outras instâncias aí, eu creio que seria muito interessante ter um em cada uma, né? Exato. Até por Aí, questões de cultura. inclusive vai ter uma legislação em cada país, né? Hoje em dia a maioria dos países. Imagina o depara, né, para uma empresa e para outra, seria terrível. E pensando nisso, eu até imagino uma questão mais assim de natureza das operações. Vamos pensar uma instituição financeira de pequeno e médio porte. Não raro são instituições que concentram num viés de banco múltiplo, por exemplo, todos os produtos dentro de um CNPJ. Então faz sentido ter um DPO mais robusto, que ele tenha um time muito forte com ele para tratar produto a produto, operação a operação. Agora, quando a gente pensa em conglomerado, e aí olhando para os bancos maiores, né, que tem um CNPJ que cuida de seguro, outro de previdência privada, o outro de financiamento, eu acho que seria estratégico que se tivesse um conselho muito forte nesse grupo econômico, nesse conglomerado, que olhasse para tudo isso de uma forma muito consciente. Mas imagina só, quão rico seria um DPO para cada entidade tratando de produtos isoladamente. Então, assim, eu acho que enriquece muito isso, porque esses DPOs unidos formam uma costura, um real patchwork do que aquela entidade, do que aquele grupo como um todo pensa de proteção de dados. Então, assim, acaba cascateando, né? Uma coisa top-bottom. Então, são visões, né? Eu acho que para a instituição pequena a gente não consegue nem pensar em conglomerado, mas nas maiores faz muito sentido ter essa troca, esse debate. Acho que vai enriquecer muito as visões com foco em proteção de dados e até mesmo de interpretação da LGPD como um todo. Deixa eu olhar o que mais a gente tem aqui. Fora elogios, gente, vocês estão cheios de elogios aqui. Excelentes discussões. Eles são ótimos. Pessoal pedindo material, todo mundo falando. Olha, o nosso diretor executivo falou isso está muito bom. Ah, que legal. Fico feliz porque ele é um engenheiro, gente. Um engenheiro gostando de um tema como esse é muito legal. Enfim, gente, faltam 2 minutinhos para a gente terminar. Já indo para o final, eu vou aproveitar que tem aqui uma lista de gente mandando e-mail pedindo a apresentação. Eu vou pegar esse minutinho e vou fazer uma pergunta para os dois, uma pergunta que está muito no nosso mercado, muito no nosso dia a dia, essa parte de concorrência, de competição. Vocês sabem que a BBC é uma instituição que congrega 93 instituições financeiras de pequeno e médio portes, e aí vai desde SCPs, SCDs, Banco Financeiro, corretora, enfim, fintech, IPs, instituições de pagamentos. Então, assim, a gente tem um universo muito plural aqui dentro. E uma questão que a gente bate muito forte, até olhando para a agenda BC Hashtag, é essa questão da concorrência, da competição e da competitividade. Então, assim, fazendo um paralelo bem direto do que é o nosso universo, do que é o universo lá fora, a gente tem 19% dos ativos de crédito no Brasil. Então, assim, os outros 81 ficam com 5 instituições no Brasil. Então, para a gente, um movimento muito importante esse de conversar porta fora de casa, para explicar que tem muito mais banco, muito mais instituição que pode dar crédito, fazer intermediação financeira e de uma forma muito mais consciente, muito mais cidadã do que a gente vem assistindo até os dias atuais, né? Porque quando a gente fala em banco, vem alguns nomes na cabeça. Então é importante que a gente abra a informação, como a gente está fazendo aqui, nesse momento da LGPD, explicando como a norma pode ser levada à risca e organizando o material dentro de casa e de uma forma muito, muito correta, tirando vantagem disso, obviamente de maneira legal, de maneira correta, mas competindo melhor. E aí, pensando em concorrência, trust, eu fico pensando, vocês viram que vazou aquele estudo prévio de colocar a NPD bem próximo ou debaixo do CAD?
Sim. Teve uma discussão nesse sentido. Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao CAD, falei, e aí, é isso? Porque a gente quer saber, né? A gente muda a rota de muita coisa pensando nisso. E aí, muita gente comentando que não, é prévio, não se sabe ainda e tal. O que vocês acham disso? Vocês acham que ter uma NPD, uma agência, uma autoridade de órgãos de proteção dentro do nosso órgão que trata de competição, que trata de concorrência, é bom ou é ruim? Eu sei que foge total do que a gente conversou, a gente nem combinou nada. Estou perguntando porque eu me questiono isso, olhando para o nosso universo de instituições associadas, e queria saber como é que vocês veem isso, pensando em Big Techs, enfim, já que vocês estão nesse mercado aí de tecnologia / direito. Olha, eu vou começar a responder, porque eu participo da Brascom, né? E a Brascom está pleiteando uma cadeira na NPD. A NPD a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, porque depende das nomeações. Se eles começarem a preencher, com todo respeito, né, a NPD com consumeristas, vai ficar complicado. Eu acho que o fato dela não estar embaixo do... Primeiro eles falam que queriam pôr do GSI, de segurança. Então, acho que vai depender muito dos componentes da NPD que vai dar esse start inicial. E eu realmente seria muito bom que ele tivesse, entre os conselheiros, uma representatividade forte da indústria. E eu acho que o setor financeiro, como a gente já discutiu, você vê que todo o arcabouço que gerou a LGPD, ele é muito relacionado ao setor financeiro, que é digital, né? Então, o que a NPD vai fazer em relação à concorrência vai depender dos componentes dela. Então, eu realmente só diria que vocês deviam fazer lobby, sendo bem direto, para ter uma cadeira lá também, tá? Porque isso vai direcionar como é que a NPD vai ser, na minha opinião. Eu acho bastante importante, até te dando um paralelo aí do nosso universo aqui, de bancos pequenos e médios, enfim, de instituições, digamos assim, que são a resistência do sistema financeiro nacional. A gente é muito ligado à CNF, que é a Confederação das Instituições Financeiras, e a gente vem conversando muito sobre isso, porque em todos os lugares é importante que se tenha vários vieses, né? É isso que a gente está falando, a multiplicidade de entendimentos, de pensares. Então, a gente vem conversando sobre isso, vem sendo cogitado, sim, e é bom que todo mundo esteja junto aí, pensando em concorrência, porque todo mundo ganha. Vamos pensar em Open Banking, que foi o projeto que eu comentei, que é super afetado pela LGPD, né? E é uma via de mão dupla. Gente, é concorrência na veia. Todo mundo vai ganhar. E o consumidor, que é o proprietário, é o dono do dado, ele vai fazer o que ele quiser com aquilo. Então, quando eu vi, assim, a questão do CAD, NPD, eu fiquei pensando. Eu falei assim, puxa, será que amplia a concorrência ou será que reduz a concorrência? Então, foi uma dúvida. E eu queria ouvir o Adriano. O que o Adriano acha para a gente encerrar, porque a gente já está 4 minutos pós. Isso é muito bom. Então, eu entendo, sendo assim, talvez um pouco simplista e direto, eu entendo que da mesma maneira que seria muito ruim a NPD ficar debaixo da Senacom, né, que seria um viés consumerista e distorceria os objetivos da NPD, acho que também não faz sentido ela ficar junto ao CAD, que tem outra missão, né, outra... então, assim, eu acho que é importante que ela seja independente e foque no que ela tem que focar. Agora, a privacidade virou um tema complexo, talvez mais até do que deveria, porque ela está sendo weaponized, né? Então, assim, a Índia proíbe o TikTok e o Trump proíbe o TikTok. Alguns dos argumentos são proteção de dados, sendo que algumas empresas americanas são as que mais coletam dados. Então, assim, a discussão começou a ficar meio confusa e proteção de dados é usado para tudo, né? Não deixa de ser verdade, assim, a Europa sempre se preocupou com proteção de dados, né? As primeiras legislações vêm da década de 70, começou no estado de Hesse, na Alemanha. Então, não é uma coisa nova para eles, é legítima a preocupação. Mas, no nível que chegou,
dá para a gente imaginar que é porque eles estão com medo do Facebook, do Google, da Amazon, né? Então, tem um lado concorrencial, sim. Assim, vamos nos proteger, porque senão não dá para a gente competir com esses caras, né? A gente dá de graça e não recebe pouco em troca. Então, assim, eu acho que a questão da concorrência com privacidade é confusa ainda. Acho que as pessoas usam os argumentos para um lado para o outro. Cada hora, quando interessa, usa. É uma questão concorrencial, uma questão de proteção de dados. Está um pouco confuso ainda, mas eu prefiro que a NPD tenha uma missão mais clara, que seja proteger os dados, mas de uma maneira consciente, e que no começo, como já está até no decreto, ela tem que educar, procurar ajudar as empresas. Não pode ser com aquela postura punitivista, né, arrecadatória, né, com a multa de trânsito, né, que a multa passou a ser mais importante do que a educação. Então, eu acredito, espero que a NPD vá por essa linha e que não se misture com os outros temas tanto, né? Entendi. Obrigada. E aí, gente, como a gente está com um tempinho aí super apertado, a gente já passou alguns minutos, eu ficaria aqui muito mais tempo conversando, eu acho que flui pra caramba o nosso papo, é muito legal. Queria ouvir de vocês uma diquinha final para quem ficou até agora ouvindo o nosso papo aí de implementação, uma coisa mais cirúrgica, digamos assim, de que passo seguir, como fazer. Então, eu queria saber que dica vocês deixam, qual a mensagem que vocês deixam para as nossas entidades associadas, para os nossos bancos. Olha, eu acho que começa com o accountability. Marcar quem é o DPO, começar pelo menos um accountable, e essa pessoa segue o caminho. Eu acho que seria essa a minha dica. Legal, estou vendo aqui o Marcelo até escreveu conscientização, acho super importante. Então, já começa a fazer webinars, treinamentos com todo mundo. E assim, da minha cabeça, o que eu tenho falado muito para os clientes é foca imediatamente em duas coisas. Cibersegurança, para você não ser o primeiro cara que vai ter um grande vazamento, né? Seria muito ruim. E canal de atendimento de titulares, para que o titular tenha uma boa experiência ao falar com você sobre isso, porque isso reduz o nível de possível litígio, né? Perfeito. E a minha palavra de ordem, quando eu penso em LGPD, é sempre otimismo. Eu acho que a gente tem que ser otimista, a gente tem que olhar para essa lei de boa vontade, olhar para ela como uma oportunidade, até porque é aquela situação, nós estamos advogados, nós estamos bancários, né? Mas nós somos consumidores na essência, nós somos pessoas. Então, é importante pensar que a norma vai ser feita para pessoas como nós, né? Ou seja, a implementação vai valer para a gente também. Então, a gente tem que olhar com muito carinho para a norma e ter muito, enfim, muito cuidado para implementar mesmo e olhar para o amiguinho do lado, tirar a melhor experiência, enfim, das mãos mesmo, porque isso tudo vai acontecer em voo, né? Já começou e não tem mais essa de quando vai ser a vigência, já está vigendo. Então, eu agradeço super José Moscati, Adriano Chaves, pelo nosso painel, pelo nosso webinar. Acho que a gente vai poder fazer muitos outros, porque esse tema vai continuar aí em voga, a gente vai continuar conversando, mas por hoje, muito obrigada aos atendis que ficaram com a gente até agora, a quem fez parte. Sei que todo mundo aí está muito preocupado, mas enfim, nesse último slide que está sendo exibido, tem os nossos contatos, o meu contato, do Joe, do Adriano, a gente está super à disposição para conversar com vocês, eventualmente se quiserem alguma outra dica, enfim, por favor, enderecem as questões que a gente vai conversando e vai resolvendo, tá bom? Obrigada, gente, uma super noite a todos, viu? Obrigado, Carol. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.